Olá, pessoal. Como é que vai? Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês novamente, né? E começando aqui uma aula expositiva, e eu queria só dizer para vocês que a gente vai sempre tirando dúvidas, né? Vamos nos comunicando, vou postar os conteúdos, né? E quem não assistiu online, assiste depois, não tem problema. Estamos aqui para fazer o melhor para que vocês se sintam compreendendo bem os conteúdos que a gente vai passar, tá certo? Como vocês sabem, né, a gente está fazendo como no presencial, mesclando, né, filosofia e sociologia, porque o tempo é curto, só uma aulinha de cada, e a gente coloca os conteúdos juntos para que facilite, tá certo? Hoje nós vamos falar de um tema que engloba várias ciências, né? Não só filosofia e sociologia, mas também outras ciências. Por quê? Porque faz parte da humanidade, faz parte do conhecimento humano. Eu vou sempre colocar aqui o slide e vou explicando, certo? Se for surgindo dúvida, alguma coisa, pode me colocar no, pode me colocar no chat as perguntas, como também você pode enviar depois, tanto pelo mural, como por e-mail, como mensagem por telefone, tá beleza? Vamos colocar aqui para que vocês entendam essa situação melhor, tá bom? Vamos apresentar aqui. Pronto, vamos lá, pessoal. Agora acho que deu certo, né? Cultura e ideologia. Bom, isso aqui parece que a gente já conversou outras vezes, né? Mas aqui para ficar bem claro para vocês sobre isso. Bom, uma das coisas que a gente sempre escuta muito ouvir falar, que o indivíduo culto, né, aquele que sabe de muitas, tem muito conhecimento, fala vários idiomas, tal, mas cultura não é só isso. Cultura, né, é uma coisa bem mais complexa, é uma coisa bem mais difícil e ao mesmo tempo fácil. Por quê? Porque engloba vários tipos de conhecimento, engloba várias formas de ver o mundo, né? E tecnologias, né? E isso tem elevado a pessoas a um erro que é o que a gente chama de senso comum. O que é senso comum, por exemplo? Senso comum é a pessoa achar que, por exemplo, até falei no outro dia, o homem não chora, a mulher é mais fraca, né? Quem é da Europa é mais inteligente, né? Nordestino é sub-raça. Isso aí tanto está dentro de um senso comum, como também faz parte do preconceito, né? E isso tem objetivos. Por quê? Porque no pano de fundo disso tudo tem a questão ideológica, né? Ou seja, o objetivo de dominar uma cultura, o objetivo de se tornar superior, o objetivo de dizer que é melhor do que outra pessoa, fazer desdém, não valorizar o próximo. Então vamos ver bem o que é isso, onde é que as coisas estão
misturadas nessa complexa teia de aranha que é a cultura e a ideologia. Nós temos dois conceitos, né, aqui, do significado de cultura, né? E aí a gente coloca aqui o francês Félix Guattari, né, que ele diz o quê, ó? Cultura, valor, aparece na ideia de cultivar o espírito, define o julgamento de valor sobre quem tem ou não tem cultura. Ou seja, é a mesma coisa que a gente dizer assim, quem mora lá no sítio, ele não tem cultura. A gente concorda com isso? Isso é correto? Né? Até que ponto isso aqui não existe um preconceito em cima disso aqui, né? Ou então, digamos assim, uma pessoa que não fez faculdade, ela não tem cultura. Uma pessoa que só tem o ensino fundamental não tem cultura. Ora, isso é uma inverdade, porque não existe essa questão de... Porque cultura, na verdade, significa uma coisa bem maior do que só o estudo. Porque a cultura engloba todo o aprendizado, toda uma carga de uma sociedade, de uma comunidade, a família, né? E outro ponto também, desse outro conceito, é o que a gente chama de cultura alma coletiva, sinônimo de civilização. Então, ó, todas as pessoas, grupos e povos têm cultura e identidade cultural. Então, é por isso que a gente sempre diz assim, não existe uma cultura superior, o que existe é uma cultura diferente. Tá bom? Não confundir essas duas coisas aqui. Outra coisa interessante aqui, que isso aqui é o que mais pega na sociedade capitalista, né, nas sociedades mais desenvolvidas tecnologicamente, né, é o que se diz cultura-mercadoria. Também a gente conhece como cultura de massa, né? O que seria essa cultura de massa, né? Então, cultura de massa, veja só, como é muita coisa, veja bem. Os equipamentos e os bens culturais, o que são? Então, cinema, bibliotecas e aqueles que trabalham nesses estabelecimentos, além dos conteúdos teóricos e ideológicos dos produtos, como filmes, discos, que estão disponíveis no mercado. Como assim? Conteúdos teóricos e ideológicos. Então, a gente vê hoje, por exemplo, a internet, a gente vê as Globo da vida, a gente vê os meios de comunicação em geral, a gente vê hoje, a gente está falando em cinema aqui, mas hoje está quase, cinema passou a ser sinônimo de passeio, mas na verdade, antigamente, há 15, 20 anos, 30 anos atrás, cinema era uma forma de colocar a ideologia de determinados temas ou povos ou mercadorias na cabeça das pessoas, ou seja, na nossa cabeça, no nosso pensamento do dia a dia. Então, hoje a gente tem o quê? Tem a Prime, tem a Netflix, tem os jogos de futebol pela TV, isso aí é uma ideologia. E o pior, que o Brasil chegou num ponto que nós regredimos, que as pessoas estão cada vez mais tendo leituras. Não importa se é leitura, quando eu falo de leitura aqui, nós estamos falando de leitura, não é só a leitura da ir para a biblioteca ou ler um livro, não. Aqui é a leitura em tudo. Notícias de jornal na internet, nos tablets, seja de qualquer forma que seja. Então, o que está escrito nessa cultura de massa? Aí as músicas, o forró, os rock, sertanejo universitário, tem um objetivo aí, que é, além disso, de passar um conteúdo ideológico, o pensamento de um grupo, o pensamento de uma sociedade dominante, que é o consumismo, você vender. Por isso, não mercadoria. O importante é vender, não importa a qualidade. Essa qualidade ela fica em segundo plano. E faz com que as pessoas, com esse tipo de mercadoria aí, né, que você, quando assiste uma novela, um jogo de futebol, você está comprando uma mercadoria. Está embutido dentro daquela mensagem ali certos tipos de mercadoria. Não só de quê? De que está tudo bem dentro da sociedade, nada está errado, todo mundo está ok. Quando você está assistindo sua Netflix ali, por exemplo, você está quietinho, as coisas não estão acontecendo, a classe dominante está ganhando muito dinheiro, mas nós estamos satisfeitos. Então, quando se está assistindo esses produtos aí, a gente está consumindo, de certa forma, uma ideologia e está consumindo também mercadoria, porque nós estamos vendo propagandas dentro disso aí. A gente acaba
assimilando essas propagandas indiretamente, no subconsciente. Isso é comprovado, não sou eu que estou dizendo, isso é comprovado cientificamente, que no psicológico isso age de uma forma muito clara e muito direta. Já cultura, segundo a antropologia, né? O inglês, né, Edward Taylor, né, ele diz o quê? Ó? Cultura é um conjunto de conhecimentos, crenças, arte, moral, direito, costumes e hábitos de uma sociedade. Trata-se de uma visão universalista. Ele diz então que o quê? Cultura é tudo. Então, se eu ver esse computador aqui que a gente está assistindo, esse telefone que a gente está assistindo, na verdade, smartphone, né, que não é só o telefone agora, é mais complexo, mais completo, ele diz que tudo isso, esse conjunto de conhecimento, passa a ser cultura. Por quê? Porque eles crenças, independente de qual religião, lá as religiões do Oriente, as nossas aqui afro-brasileiras, religiões indígenas, o judaísmo, o cristianismo, que o cristianismo aqui no Ocidente é maioria, mas ele é só uma das centenas de religiões pelo mundo, né? Então, ele diz que tudo isso é costume. Então, a arte, quando a gente fala em cultura, gente, vai ter um show cultural. Não esqueça que quando fala em show cultural, o que é o show cultural? Não é só uma dança, não é só uma música. Não, arte é tudo. Cultura engloba na arte também, mas aí todas as artes estão englobadas nisso aí, como pintura, como poesia, como grafite, como o rap, como tocar um instrumento. Isso é na arte, né? Mas tudo isso está englobado dentro da sociedade como um todo, certo? E moral, por que a moral é cultural? Porque, por exemplo, o que é certo aqui na sociedade brasileira, ocidental, lá em outro país, em outra cultura, já não é diferente. Por isso que quem diz, lá é outra cultura. Lá pode se casar com duas esposas. No cristianismo, nas sociedades cristãs, já não pode. Mesmo quem não é cristão, não é correto para a sociedade. Né? Mesmo quem não é católico, quem não é protestante, né? Digamos, uma pessoa que não tem nenhuma religião no Brasil, ele não vai fazer isso, né? Porque moralmente, o que é certo e o que é errado, na nossa sociedade, isso está dentro da nossa cultura que não é correto. Então, as leis, o direito também está dentro disso. Por quê? Porque no direito, as leis são empregadas, os castigos, as punições, né? As vedações, a lei para cada país é diferente. Só um exemplo aqui: no Brasil não tem pena de morte. Mas na cultura norte-americana, tem estados lá que tem pena de morte. Tem um estado vizinho que não tem pena de morte. São as leis. Tem um estado que, na lei da educação, diz que o homem veio de Adão e Eva. Lá no outro, não. Lá é científico. Diz que foi a evolução do homem, decorrer do universo e tal, de milhões de anos. Quer dizer, veja que a lei, para cada lugar, ela é diferente. No Brasil, ela tem que ser igual, porque o Código Civil brasileiro, a Constituição, não permite que cada estado tenha um Código Civil diferente, é um só. Então, veja como difere, né? Então, esses costumes, o hábito alimentar, né, o linguajar, os sinais, tudo isso vai mudando de sociedade para sociedade. Então, tudo isso é costume, né? Então, isso, traduzindo, bota dentro de uma panela só e a gente vai ter o quê? A palavra cultura, certo? E aí, logo abaixo aqui, o alemão Franz Boas demonstrou que as diferenças, o que é que ele diz? Ou Boas, né? Que as diferenças entre grupos e sociedades humanas eram culturais, não biológicas. Ou seja, o que vai diferir cada sociedade, sua cultura, não é se você é de pele escura, se você fala uma língua diferente, se você come buchada e o outro ali só come peixe. Não, não é biológico. Não é o corpo, não é o formato, a pigmentação da pele, o tipo, a espessura do cabelo. Não, o que vai dizer são a questão cultural que vai definir cada povo e cada sociedade, certo? E já para o inglês Malinowski, né, as culturas seriam sistemas funcionais e equilibrados, formados por elementos interdependentes. Sendo independentes, esses elementos não poderiam ser examinados isoladamente. Né? Ou seja, ele não aceita que
que se pense um sistema cultural sem estar ligado um ao outro, porque um depende do outro, né? Então, nessa análise desse, né? Então, isso quer dizer o quê? Que se vai pesquisar a personalidade de cada pessoa de acordo com sua cultura. Então, só para a gente ter um exemplo aqui, muita gente costuma dizer assim, é porque fulano ali, rapaz, ele é abusado demais, é o jeito dele, ele nasceu daquele jeito. Então, os cientistas, eles dizem que isso aí vem por água abaixo, porque, na verdade, a cultura, a criação de uma criança, a criação de uma criança, por exemplo, vai depender da cultura. Então, por exemplo, se você pegar uma criança que nasce em um meio muito violento, espancamento, agressão, que exista divergência entre o pai e a mãe, more em promiscuidade, não tem saneamento, mas se tirar essa criança de um local para outro, onde existe uma sociedade mais sã, em termos não só de saúde, né, sã psicologicamente, não haja agressão, vá para a escola, não tenha droga, ou seja, aquela criança vai mudar a sua personalidade de acordo com a cultura e o lugar onde ele for morar. Então, não existe uma pessoa natureza humana, você nasceu assim. Não existe isso aí. Já está provado cientificamente. Então, essa Margaret Mead investigou o modo como os indivíduos recebiam os elementos de sua cultura e com isso formava a sua personalidade. Então, a personalidade de cada pessoa, né, segundo essa estudiosa, na verdade é o meio que diz que aquela personalidade, de acordo com sua cultura, vai ser diferente. Então, por exemplo, em alguns países, né, mais desenvolvidos cientificamente, suas tecnologias, não existe diferença entre homem e mulher. Por quê? Porque lá a cultura deles chegou a um nível de desenvolvimento de que não existe essa questão da mulher, o sexo mais frágil, o sexo mais forte. Não existe isso. Existe, lógico, que o sexo masculino, né, ele mais forte porque o macho é mais forte do que a mulher, né, com relação a músculo, tamanho, né, a altura, o corpo, é diferente. Mas de um homem ser superior só por isso, eles não aceitam e não existe essa diferença. Já na sociedade brasileira, que é a sociedade onde, desde a época da Idade Média, ela foi feita dessa forma, né, a sociedade brasileira ela vê que o homem é mais forte, que a sociedade paternalista, patriarcal, onde o homem foi educado para ser superior e a mulher para ser inferior. Mas aí nessa cultura, né, desses outros países, vai dizer que não existe isso de forma alguma. Convivência com diferença, com a diferença. O etnocentrismo. O que vem a ser o etnocentrismo, né? Que na verdade, quando vocês escutarem essa palavra etnocentrismo, então vocês já sabem que significa o quê? Você achar que aquela sociedade sua, aquela cultura sua, ela é superior à de outro. Então é justamente mais ou menos aquele preconceito que nós temos. O que é a palavra preconceito? Você ter um julgamento prévio. Antes de você conhecer, você já diz logo que não presta. Então, são os preconceitos que a gente tem dentro da sociedade. Então, aí o que é que o autor diz aqui? Os seres humanos tendem a tomar seu grupo ou sociedade como medida para avaliar as demais. Ou seja, você baseia-se no seu grupo para dizer que você é melhor, que você é superior, que o outro não tem importância. Então, cada grupo ou sociedade considera superior e olha com desprezo os outros, tidos como estranhos ou estrangeiros, né? Aí ele dá um exemplo. Ó. Na antiguidade, os romanos chamavam de bárbaros os que não eram de sua cultura, né? Para os europeus do Renascimento, os povos da América, quando os europeus chegam aqui, né, veio
os nativos, né, o que a gente chama hoje de, não é índio, né, ameríndio, eles diziam que a gente era selvagem, quando na verdade não era selvagem. Os índios atacavam os europeus quando chegavam aqui, no caso do Brasil, os portugueses, no caso da América Central e uma parte da América do Sul, os espanhóis quando chegaram aqui, eles diziam que a gente era selvagem. Ora, o que era que o nativo estava fazendo? O que era que os índios cariris faziam? Nada mais do que proteger suas terras. Ora, quem não está em sua residência, chega uma pessoa para roubar um objeto seu e você não vai se defender. Então, eles tinham esse ar de superioridade e desconheciam, porque não tinham a mesma tecnologia que os europeus, desconheciam a cultura em que os nativos possuíam. Da mesma forma que a gente da cidade grande aqui tem mania de menosprezar quem é do sítio. Ah, ele é do sítio. Como se fosse uma pessoa assim, vai logo diminuindo, como se ele fosse inferior, quando na verdade não é, porque ele tem uma cultura própria, ele tem um linguajar, ele tem uma forma de viver. E a pessoa que tem pouco estudo, que é lá da zona rural, ele não está errado em falar errado, ele está errado em falar o português, mas ele, dentro do seu grupo ele está correto. Por quê? Porque ele aprendeu daquela forma. E o que ele aprendeu para a sociedade dele, para a comunidade dele, ele não está errado, ele não aprendeu errado. Mas se ele vier para o português, lógico, a língua, a escrita, não está correta o português, mas na sua cultura de fala, de comunicação, ele está corretíssimo. Só para a gente ter uma ideia, essa questão do preconceito. Né? Então, gente, ó, o etnocentrismo, o autor diz, ó, termo utilizado para designar essa tendência que eu falei agora. Aí gera o que isso? Ó? Gera intolerância e preconceito, né? Cultural, religioso, étnico e político. Ou seja, você não aceita o outro povo, né? A outra civilização, a outra cidade, o outro sítio, né? Você tem um preconceito, você não tolera, não aceita, da mesma forma que não aceita uma pessoa que é de outra religião, não importa qual religião. Quantas pessoas não têm preconceito aqui com as religiões afro-brasileiras, que são uma religião riquíssima, trazida pelos africanos para cá, que foram escravizados, né? E se misturou com a religião católica, né? Que é o que que nessa mistura vai surgir o candomblé. Entidades católicas com entidades africanas. E se misturou porque era proibido ter seus cultos. Então eles misturaram tudo. Olha como eles foram inteligentes, os escravizados brasileiros, para eles não serem massacrados, não perderem sua cultura, eles não perderem sua identidade, né? Para não ficarem sem ter com quem cultuar nada, eles misturaram as duas culturas, as duas religiões. E aí a gente tem essa religião, cultura, mas por que pegou esse preconceito? Por que o pessoal tem isso contra as religiões africanas? Primeiro, o racismo, né? E segundo, porque, imagina aí, mais de 400 anos dizendo que aquilo era coisa do diabo, era coisa do inferno, e quem gostasse daquilo ali ia ser queimado na chama do inferno. Foi feita toda uma campanha na época, né? Ou seja, o que a gente chama hoje de fake news sobre isso, né? Era uma forma da ideologia racista de supremacia do branco sobre o negro, ou sobre os índios, né? Sobre uma etnia diferente, sobre uma cultura diferente. E da mesma forma hoje, como outras coisas também, se tem o preconceito contra a mulher, porque a sociedade era patriarcal, machista, não se admitia que as mulheres tivessem um cargo melhor, que a mulher ganhasse mais, né? Isso está tudo dentro do bojo da nossa sociedade brasileira. Isso está dentro da cultura. Então, ó, no terceiro parágrafo aqui, ó, manifesta-se também na ideia de que cultura ocidental é superior. E os povos de outras culturas devem assumi-la, modificando suas crenças, normas e valores. Ou seja, ora, você tem que assumir e admitir que a cultura do outro é mais forte e assim você abandonar a sua. É o exemplo que acontece, por exemplo, com o pessoal lá do Sul, que é que a gente está nas novelas, está nos programas, está nos filmes, né? E que o nordestino, ele se adequa à cultura lá
universal, capitalista de consumismo, as mesmas roupas, falar do mesmo jeito, as mesmas músicas. Por isso que se busca muito a nossa identidade cultural daqui no Nordeste, para manter as tradições. O nosso sotaque, a forma de falar, as nossas gírias, as nossas brincadeiras, nossas piadas, nossas comidas, né? Nossos doces, né? Nossos ritmos, né? Tudo isso faz parte da cultura nordestina, mas que querem que a gente se identifique como um todo. E a gente tem que preservar isso aí. Os valores, né? E, inclusive, querem até que a gente modifique as crenças, né? Que foi o que aconteceu com os europeus que queriam que os índios e os africanos passassem a ser à força, e foram à força, senão morriam, a ser cristão, quando na verdade eles tinham seus deuses, eles tinham suas entidades, sua espiritualidade era diferente da espiritualidade do cristão, né? Então isso, imagina aí para ele como foi muito difícil essa aculturação, o sofrimento que essa turma passou e ainda passa, né? Muito difícil. Ora, se hoje um cristão, um católico, ele não se casa com um evangélico e o Deus é o mesmo. Olha aí como é difícil. Imagina aí para esse povo o que é que eles sofreram e que ainda sofrem por essa aculturação. O que é aculturação? É você impor uma cultura sobre outro povo. A força, às vezes, né? Muitas vezes. Quando não é a força, aí é onde existe o quê? A ideologia. Em tentar introduzir uma ideologia diferente, um pensamento diferente em outra cultura, em outra sociedade, em outra comunidade. Lógico, né, que a gente tem que entender, né, como está dizendo aqui no nosso slide, né, o Cancrini, ele observa que, na verdade, até o século XIX isso era muito difícil, mas a partir do século XX, com as trocas culturais, né, o desenvolvimento comercial, dos transportes do meio de comunicação, isso muda tudo, se mistura tudo. Não foi assim tão simples, né? Mas há uma mudança totalmente no século XX e agora no século XXI com as redes sociais, né? Então, pessoal, hoje as tecnologias de comunicação permitem que as trocas culturais sejam feitas em tal quantidade que não se sabe mais a origem delas. Por quê? Porque hoje a gente consome produtos do Oriente, produto da China, produto dos Estados Unidos, da Europa, da Argentina, do México, né? E então, no segundo parágrafo aqui, ó, culturas locais se mesclam e expressões culturais. Principalmente de onde, ó? Eu já tinha falado, né? Os Estados Unidos e de alguns países europeus. Então, expressões de outros locais começam a se misturar com as expressões locais, né? A gente chega, que eu falei do sítio, da zona rural e tudo, mas a gente chega lá e tá o cara lá com um boné com o nome aqui, NY, da cidade de Nova York, sendo que ele nunca foi nem em Fortaleza, né? Eu sou muito contra, né, por exemplo, e eu já torci, já falei isso em sala de aula, para os times lá da região sudeste, sul, aquele povo lá, e hoje eu tenho um abuso tão grande, por quê? Porque eles têm preconceito com o povo nordestino. Preconceito de matar mesmo, de ter raiva. Lógico que não são todos, com exagero aqui, né? Mas eu não torço. Desde o dia que um colega meu foi para lá, ele foi e viu o preconceito contra os nordestinos. Chegou uma caravana, né? E ele foi visitar o Clube de Regatas Flamengo, né? Que já é uma aculturação, regatas, que foi um esporte que veio lá da Inglaterra, regatas, o remo, depois passou a ser um time de futebol, porque era o esporte da elite, que era o remo das universidades lá de inglesas, né? Regatas, por isso tem isso, Clube de Regatas Flamengo, Vasco da Gama, Botafogo e por aí vai. Clube do Remo, lá no Pará, e pelo Brasil inteiro tem. Pernambuco tem também. E o próprio futebol, que é de outra cultura, que é da Inglaterra também, né? Quer dizer foot, F-O-O-T, quer dizer pé, bola, futebol, né? É inglês, né? Aí, e eles, o maior preconceito, e dando vai no nordestino que iam visitar o Flamengo, né? Então, é tanto que quando tá passando um jogo lá, eles, ó, o time aqui da Bahia fez um gol, o time de Alagoas tá jogando bem, o Ceará perdeu uma chance, mas eles, o time nordestino,
Então ele engloba todo mundo, menosprezando o povo nordestino. E eu não quero, hoje eu não torço nem time de nada, e torço para que eles percam tudo, porque foi uma aculturação. Na época não existia TV local e a gente torcia para os times lá da região sudeste. Isso é o que se chama de dominação ideológica. Né? E quem torce por esses times não tem culpa, porque foi dominado, e para tirar isso da cabeça não sai de forma alguma. Você chegar no Pernambuco hoje, você não encontra uma camisa desses times do Sul para vender, só encontra dos times de lá. Eles não torcem, vai em Recife, você não torce. Por quê? Porque lá tinha uma TV local e não passava os jogos do Sul, passava lá do Pernambuco, do Nordeste. Que é lá do Pernambuco, que ainda hoje é a filial da Rede Globo TV Nordeste. Então, o que é que Smiles holandês diz? É importante preservar as formas particulares, grupais, regionais ou nacionais, para que se alcance uma democracia cultural de fato. Ele diz assim, a partir do momento que você aceita cada identidade cultural, cada costume de cada região, de cada sítio, de cada cidade, não importa se é grande ou se é pequena, é um passo para a democracia. Quando a gente fala em democracia, não é só do voto, não. Democracia cultural. Ou seja, você aceitar, você tolerar o outro povo. Você aceitar que existem pessoas diferentes. E a convivência ela passa a ser mais perfeita. Enquanto houver essa intolerância, esse preconceito, nós não teremos, né, essa democracia cultural. E quando isso não acontece, é o impedimento, não permite. Né? Quando a gente tem essa democracia cultural e essa aceitação, para que exista uma dominação cultural de um povo sobre outro, de uma sociedade sobre outra comunidade. Então, o que é cultura popular e cultura erudita? A gente diz muito, o que é cultura da elite, cultura do povão, aquela coisa, né? Ela está relacionada à divisão da sociedade em classes. De acordo com essa classificação, há uma cultura de segmentos populares e a outra identificada com as elites. Vamos procurar entender. Será se existe isso realmente? Será se acontece a cultura popular e a cultura erudita? Né, da erudição, né, da elite? Será se existe mesmo isso? Então vamos ler. Como era, né? A cultura erudita abrangia expressões artísticas, como a música clássica, de padrão europeu, as artes plásticas, o teatro, a literatura de cunho universal. Mas era uma mercadoria, né? Como qualquer mercadoria, alguns desses produtos culturais podem ser comprados e até deixados de herança como bens físicos, né? Ou seja, um quadro, uma música, a letra de uma música, né? Um livro. Então, isso aí poderia deixar, por quê? Porque era a cultura da elite, do pessoal que tinha mais estudo com relação a isso, né? Já a cultura popular, ó, encontra expressão nos mitos, né? Ou seja, aquele contato de avô para pai, de pai para filho, né? Na mitologia, nos contos, na dança, na música, no artesanato, é o que se chama de cultura popular, porque é a cultura popular que é passada de família para família, é aquilo que era contado nas rodas, né? Depois passa para as rodas de bares, as rodas de amigos, né? Nas escolas. Então, isso vai surgir justamente aonde? Expressões surgidas nos meios urbanos e rural, né? Demonstra haver constante criação e recriação no universo cultural da base popular. Então, isso a gente tem, por exemplo, né, o reisado aqui no Nordeste, uma coisa que só existe aqui no Cariri, que é a renovação, né? Nas cidades maiores, nós vamos ter o rap, né? A dança popular, né? No caso lá do Rio de Janeiro, na periferia, tem um pagode, tem a gafieira, né? Que é diferente que é coisa criada pelo povo ali. É uma forma de você insurgir diante de uma sociedade dominante. Né? A palavra cultura vem do latim que diz o ato de cultivar a terra. Está assim vinculado no ato de trabalhar em uma ação determinada. Nesses termos, todos têm acesso à cultura, pois todos podem trabalhar. Então, não existe fulano, por isso que se fala assim, a Constituição era bem clara, acesso à cultura. Né? Uma coisa que, infelizmente, né, o atual presidente não valoriza
questão cultural, tirou todas as verbas de incentivo à cultura, teatro, música, dança, festejos populares, esvaziou praticamente hoje, não tem mais editais para que se possa fazer isso. Por quê? Porque o governo atual, ele não pensa na cultura popular, ele pensa ele não vê isso como uma coisa boa para a sociedade. Por quê? Porque é um tipo de governo diferente. O que se fez nos últimos, desde 1900, com o fim da ditadura, 85, 86 para cá, foi colocado por água abaixo, numa canetada só, por um governo que não pensa na questão cultural e até porque é um governo que se é preconceituoso. Né? Hoje nós estamos sofrendo muito com a questão de comércio com a China, que todo mundo sonha de qualquer país é fazer negócio com a China, porque o próprio governo teve preconceito e riu e tirou piada com o povo chinês. Um parceiro que a gente hoje, junto com os Estados Unidos, a gente faz mais negócio com eles do que com a Europa. Ou seja, a gente está perdendo parceria. Ou seja, até nas relações internacionais, a questão do preconceito ela é prejudicial. Né? Então, ó, se alguém compra um livro, um disco, um quadro, vai ao teatro ou ao cinema, adquire, mas não produz cultura, porque você está absorvendo. Isso caracteriza o consumo de uma mercadoria como qualquer outra. Não ter acesso a esses bens não significa, portanto, não ter cultura. Se você está consumindo cultura, não quer dizer que você não tem cultura, porque você tem seu conhecimento próprio de sua sociedade, de sua comunidade, aquele conhecimento que passou da família, da sua escola, você tem sua cultura. Mas esse tipo de cultura aqui, de ouvir música, de assistir um filme, comprar um livro, ler qualquer coisa, você está comprando uma mercadoria cultural. Mas você também tem cultura. Então, agora o perigo, até que ponto essa mercadoria que você compra, ela vai ser prejudicial a você ou não? Até que ponto é proveitosa? Até que ponto essa mercadoria é descartável? Que a gente chama até de enlatado, né? Porque você comeu ali, jogou fora, né? E é um lixo, né? Como diz o outro, né? Ó, para o pensador brasileiro Alfredo Boss, a cultura é alguma coisa que se faz e não apenas um produto que se adquire. Quando afirmamos que ter cultura significa ser superior e não ter cultura significa ser inferior, utilizamos a condição de posse de cultura como elemento de diferenciação social e imposição de uma superioridade que não existe. Aí ele diz no final, isso é ideologia. Ou seja, quem está no topo da cadeia econômica faz que a gente adquira produtos culturais, faz com que a gente não produza essa cultura, para que a gente se sinta inferior e fique no seu cantinho ali aceitando tudo aquilo como uma coisa normal. Né? E o que é pior, faz com que se aceite sua diferença social. Ache normal aquilo. O nome disso, gente, é ideologia. Que nós ainda vamos estudar isso lá na frente, próximas aulas. O que é ideologia? Até que ponto isso é uma forma de dominação? Não só cultural, mas principalmente político e economicamente. Então, ó, a ideologia, suas origens e perspectivas. Ó. O conceito de ideologia é moderno. Antes da Idade Moderna, né, no século XVIII, né, 1700 para cá, 1600, 700 para cá, quando começou mesmo, né, a realidade era explicada pelos mitos ou pelo pensamento religioso. Ou seja, aquilo que era passado de geração, a religião era o que dizia, a ciência não valia muito, né? E isso, ao você ver, ele tem hoje aí que acredita, inclusive dentro do próprio governo, né, que a Terra é plana, né? Por aí você tira, como isso na época era a coisa mais normal do mundo, né? Então, se explicava porque os mitos, né? Ah, choveu, o castigo aqui, teve uma praga, porque foi um castigo de Deus, né? Hoje está quente porque fulano pegou fogo. Então, era as mitologias, né? E a religião explicava tudo. No século XIX, a partir da Idade Moderna, né? O termo ideologia foi inicialmente utilizado pelo francês Tracy como ciência da gênese das ideias. A palavra foi utilizada por Napoleão Bonaparte com sentido de ideia falsa ou ilusão, né? Ou seja, na ideologia, né? Passou a ser aquilo,
você passa uma ideia para tentar dominar, ou para tentar cooptar também, trazer pessoas para perto de você, né, dizendo que uma coisa é certa, que é boa, que não vai fazer mal, que é bom para todo mundo, né, é a falsa ilusão. Um exemplo disso, já no século XVIII aqui, né, século XIX, por exemplo, os países europeus pegavam o café praticamente de graça aqui do Brasil, que o Brasil era o maior produtor de café do mundo, né, e os americanos, e principalmente os ingleses, levavam o café para a Europa dizendo que o café era bom para câncer, era bom para insônia, bom para o estômago, bom para dor de cabeça. E o café se popularizou no mundo e eles enricaram as custas do café brasileiro com uma mentira, né? Quando, na verdade, o café ele é rico em cafeína e tal, ele, no máximo, ele vai dar um sentimento de esperteza, né? Ficar acordado e tudo, né? Mas jamais como remédio, né? Ele é bom para o coração e tudo, mas jamais vai servir cientificamente para curar uma doença, né? Mas se acreditou nisso. Isso é a ideologia. A ideologia para se vender um produto e ganhar dinheiro em cima dela. Lembra daquela propaganda? Red Bull te dá asas, né? Vai propaganda de graça aqui. Já Auguste Kant, né, o francês lá, ó, ele diz que retomou o sentido de ideologia usado, né, acrescentando outro. O que é que ele diz, o Auguste Kant? Ó, o de conjunto de ideias de determinada época, de cada momento da sociedade, cada momento da história. Já Karl Marx, ó, que é o filósofo e economista alemão, né, ele diz que ideologia é um sistema, e é bom a gente ficar se lembrando desse cara aqui, Karl Marx, né? Porque ele fala mais pelo lado econômico, né? E social. É um sistema elaborado de representações, ó, representa ideias. De quem? De quem vai representar? Que corresponde às formas de consciência que os homens têm em determinada época. Então, qual é a consciência, né? Que é o que a gente fala muito hoje, né? A consciência de classe. Ora, se você não tem nem consciência que pertence à classe pobre, como é que você tem consciência de um total, que tem alguém dominando você? Você não aceita que você é pobre e por isso não quer lutar, entrar no sindicato, fazer protesto, reivindicar, né? Então ele diz, ó, as formas de consciência que os homens têm em determinada época. De acordo com ele, as ideias dominantes em qualquer época são sempre as de quem domina a vida material e, portanto, a vida intelectual. Ou seja, ele já dizia isso, gente, lá no século XX, e hoje está muito atual. Que é o quê? Quem está na classe dominante possui os meios de produção. Quem são os meios de produção? São as terras, são as fábricas, né? Os grandes bancos, né? Os conglomerados financeiros. Então, as ideias dele, dessa turma lá que está no poder, que eles possuem os meios de comunicação também, das propagandas e tudo, né? Eles fazem passar para o restante da sociedade a ideia de que nós somos também ricos, que nós somos dominantes. O que é que isso vai acontecer? Vai fazer com que a gente ache que está normal, que a gente vai pensar que é rico sem ser. E acha normal ganhar pouco, acha normal dizer que é porque Deus quer. Onde é que um determinado Deus, não importa qual seja o Deus, se é o Deus cristão, o Deus muçulmano, o Deus lá dos povos lá da Austrália, os aborígenes, o Deus lá da América Central, onde é que ele quer que a pessoa quer que aceite que a vida seja ruim, que aquilo é normal, né? Então, por isso, eles também colocam o seu ponto de vista, essa classe dominante, em que? Nos livros, nas revistas, nos meios de comunicação. É o pensamento deles achar que a gente pode consumir à vontade, quando, na verdade, com o salário que nós ganhamos, nós não podemos consumir produtos. Por quê? Porque não tem condição. Aí se entra nos cartões de crédito à vontade, né? Achando que a gente está consumindo porque a gente tem condições, quando na verdade nós não temos. Então, nesse segundo parágrafo aqui que é interessante, ó, as ideologias são sempre conservadoras, pois expressam o pensamento das classes dominantes. Vou ler de novo, viu? As ideologias são sempre conservadoras, pois expressam o pensamento das classes dominantes. Aí ele diz, ó, que visam a estabilização da ordem. Ou seja, conservadora quer dizer o quê? Conservar.
não mudar, deixar do jeito que está. Qual o objetivo de deixar do jeito que está? Ó? Estabilização da ordem, ou seja, está estabilizado, não se mexe, não se muda. Então, significa dizer que quem está na classe ali baixa, ele não vai mudar nunca, que a gente tem que aceitar aquilo. Por quê? Porque a ideia é da classe dominante, dizendo que está tudo normal. Tá certo? É dizer que, por exemplo, aquele outro partido, aquele outro grupo, não entrar, vai deixar tudo desmantelado. É uma forma de dizer, não, nós somos conservadores, né? Em oposição, em contrapartida, ao contrário, utopia é o pensamento das classes oprimidas. Quem são as classes oprimidas? Eu sou classe oprimida. Eu acredito que vocês também sejam classes oprimidas. Sejam as classes trabalhadoras. Eu não acredito que tenha alguém aqui, dono de banco, banqueiro, grandes redes de supermercados. Né? Eu estou falando em rede de supermercado, é rede de supermercado grande. Né? Não é o mercantil ali da esquina, não é o Cariri Center, não é isso não. Eu estou falando, por exemplo, é de um açaí, que é da Espanha, é de um atacadão que é da França. Eu estou falando é disso. Eu não estou falando do cara que vende ali carro, não, viu? Eu não estou falando ali de Tadeu, não, que é dono ali da Cevema, que vende os carros da Fiat e vende os carros da Peugeot e da Citroën. Não, ele é só um revendedor. O dono mesmo está lá na Europa, os donos, que são os grandes acionistas. Isso ali é só um intermediáriozinho. Eu estou falando é disso, é dos grandes. Então eu acredito que vocês são da classe oprimida, que eu saiba. E eu também, como simples professor. Então, ó, nas relações entre pessoas, uma série de elementos ideológicos se manifestam por meio de ações, palavras e sentimentos. O que dizer com isso aqui? Ó? No capitalismo, a ideologia se expressa, por exemplo, no discurso que procura ocultar as contradições existentes na sociedade. O que são as contradições? As diferenças entre as classes, baseado em categorias genéricas. Esse discurso transmite uma ideia de uniformidade. Ou seja, o discurso da classe dominante é sempre pregar o quê? Aquele discurso que pareça com que a gente não seja diferente deles, que a gente consegue consumir, que o que vai ser bom para toda a sociedade, para um grupo é bom para todos, quando na verdade a gente sabe que quem faz as leis são eles. Quando eles não são deputados, eles estão financiando os deputados para que eles aprovem leis em favor deles. Por exemplo, a última lei que eles aprovaram aí, em plena pandemia, eles não quiseram nem saber quem era da população, quem era prioritário ou não, se os mais velhos, se quem tinha comorbidade, as pessoas de risco. Não, eles foram lá aprovar uma lei que qualquer empresa pode comprar vacina. Ou seja, vai furar a fila. Porque, na verdade, assim que ele comprar a vacina, quem vai ser primeiro vacinado é o dono, os donos, os acionistas da empresa. E o restante da população vai furar a fila e não vai pensar no restante da população. Então, é assim que eles trabalham, é assim que funciona, é assim que funciona a sociedade. E você diz, mas aí está errado. Isso aqui não tem moral, isso aqui não tem ética, fazer uma lei dessa aí. Sim, mas quem faz a lei? Quem fez a lei? Os deputados. Financiado por quem? Por eles. E o deputado está errado? Não, porque ele tá representando quem, o deputado? O povo. Porque eu não votei e você não votou no deputado? Então, democracia é assim. Por isso a importância da gente saber em quem votar. Então, ó, a crença na verdade inquestionável do conhecimento científico talvez seja o maior de todas as expressões ideológicas presentes em nosso cotidiano. Na busca do sentido da vida, a possibilidade de sucesso, a ciência seria uma grande solução para todos os problemas, males e enigmas. No entanto, o pensamento científico se distancia da ideia de verdade absoluta. Ele é histórico e tem validade temporária, sendo a dúvida seu maior valor. O final aqui, ó. No entanto, o pensamento científico se distancia da ideia de verdade absoluta. Quando ele diz que ele é histórico, ele está sempre em movimento. Tem validade temporária, ou seja, hoje está de uma forma, amanhã pode ser outra, como o deputado. No próximo, e o presidente, né? No próximo pleito pode mudar tudo, as leis podem mudar, o pensamento pode mudar, né? A questão, o sentido das possibilidades de sucesso da ciência, né? Que a gente está vendo que a ciência hoje é tão importante, né, para a sociedade, né? Nesse momento de crise.
Pessoal, para a gente encerrar, né? Para a gente encerrar, né? Esse conteúdo eu vou apresentar vou colocar o material para vocês, né? E para a gente depois discutir e responder algumas perguntas, viu? Pode mandar perguntas, pode tirar dúvida, fica à vontade. Um abraço a todos, tá ok? E a gente continua se comunicando. Vamos continuar esse conteúdo que vai dar desdobramentos a outros de filosofia e sociologia. Um abraço.